Olá, bom dia. Salmo 114. Vamos começar pela leitura e na leitura eu vou lendo verso a verso e a gente vai meditando em cada um deles. Salmo 114, verso 1. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, verso 1, somente isso. Ele começa o texto dizendo o seguinte: quando Israel sai do Egito e Jacó do meio de um povo de língua estranha, algo acontece. Então, o que significa Israel sair do Egito? E o que significa Jacó sair do meio de um povo de língua estranha? Nós entendemos que Jacó e Israel são a mesma pessoa. A mesma pessoa. Jacó nasceu na casa dos pais dele, filho de Isaac e de Rebeca. Quando ele nasceu, foi batizado com o nome de Jacó. Então, quando ele passa em sua infância, adolescência na casa dos seus pais, em dado momento, quando ele já se torna um homem e vai se casar, ele vai numa viagem, atravessa o deserto numa viagem e vai até a cidade onde a mãe dele nasceu. Nesse local ele encontra sua esposa, Raquel, mas por uma questão cultural ele se casa com 4 mulheres. E aí ele volta para a cidade dele. No meio do caminho um anjo aparece para ele e ele luta com o anjo. Essa história é bem conhecida, é bem comum essa história. E aí, no momento em que o anjo luta com ele, o anjo dá um outro nome para ele. E ele fala: a partir de agora, tu não se chamarás mais Jacó. A partir de agora, tu se chamarás Israel, porque lutou com o anjo e venceu. Então, a mesma pessoa, 2 nomes. Nós entendemos que Jacó é aquela fase onde nós ainda estamos aprendendo, estamos no início da nossa caminhada. Por outro lado, Israel já é aquele cristão já experimentado, um pouco mais maduro, aquele cristão, e aqui Jacó, quando luta com o anjo, ele luta para proteger a sua família, ou seja, Israel é aquele que faz de tudo para proteger a sua casa, para proteger a sua família. É aquele que tem consciência quem Deus é, quem nós somos, o que é a família que Deus colocou nas nossas mãos. Então, a pessoa tem essa consciência. Esse é Israel. E aí o texto diz: quando Israel saiu do Egito, nós entendemos também que o Egito é o local onde o mundo escraviza o povo de Deus. Então tem a ver com os pecados que nos escravizam, tem a ver com o sistema do mundo lá fora que quer prevalecer sobre nós. Então, ou seja, a grande questão que ele está trazendo é: quando Israel saiu do Egito, ou seja, no momento em que Israel tomou uma decisão, ele se posicionou e falou: eu não peco mais. Os pecados podem ter me acompanhado até o dia de hoje, mas a partir desse momento não me acompanham mais. Eu quero ter um outro tipo de vida, eu quero um outro estilo, eu quero poder me entregar completamente ao meu Senhor. É uma entrega, é uma decisão. O pecado não vai mais andar junto comigo. Eu não abro mão do Senhor na minha vida. Por isso que fala: quando Israel toma essa decisão de sair do Egito. Porque muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor. Muitas vezes aqui a gente está meditando no livro de Salmos, mas quantas outras promessas não tem em toda a Bíblia? A gente, diante de tão grandes promessas, como a gente vai abrir mão e não viver essas promessas para preferir ficar em contato com um pecado que não vai nos levar a absolutamente nada? Nós conhecemos na história relatos de pessoas que abriram mão de uma vida com Deus pelo pecado e o final deles não é bom. Então o texto está dizendo: quando Israel sair do Egito, e traz a palavra quando, como se estivesse trazendo para nós a responsabilidade de decisão, de posicionamento. É a nossa escolha. O pecado pode ter nos vencido e nos dominado, mas somos nós que temos que parar com adultério, pornografia, droga, bebida, grosseria. Pecado também são traumas do passado que nós carregamos nos dias de hoje. Chegamos nos dias de hoje e falamos: puxa, lá atrás alguém fez isso para mim, alguém fez aquilo para mim. Isso é pecado. Eu estou trazendo dores e mágoas, estou trazendo para o dia de hoje e vivendo isso novamente. Isso é pecado, e no momento que eu deixo isso, eu abandono, eu saio do Egito.
eu saio do Egito, alguma coisa acontece. O texto no verso 1 fala o seguinte: e quando a casa de Jacó sair do meio de um povo de língua estranha, olha que interessante, do meio de um povo de língua estranha. O que quer dizer isso? Por que faz referência a um povo de língua estranha? Pelo seguinte, nós, diante das promessas, diante da palavra, diante da meditação, nós começamos agora a ter uma maneira de falar. Nós começamos a falar de uma maneira diferente, nós começamos a buscar algo diferente. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós começamos agora a entender a importância das famílias. Então nós começamos a voltar a nossa atenção para a nossa família, o nosso comportamento muda, a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar. Só que nós carregamos dentro de nós ainda idiomas de uma vida velha. Uma língua é como se eu falasse assim: olha, eu quero ter uma casa abençoada, mas dentro de mim ainda tem uma parte de mim dizendo: não, bom mesmo era do jeito que era antes. Não, bom mesmo é você ficar vendo o que você está vendo na internet. Entende? É como se eu estivesse carregando em mim ainda duas vozes falando ao meu coração. Lembra aqueles desenhos de criança que antigamente passava? Tinha uma pessoa, tinha de um lado um anjinho, de outro lado um diabinho? Mais ou menos isso. Temos carregado dentro de nós vozes que são contrárias à palavra de Deus e às promessas. Só nessa meditação de Salmos que a gente fez até aqui, até o dia de hoje, quantas não foram as promessas e quão grandiosas elas não foram. Aí nós olhamos para as promessas e pensamos assim: não, isso não é para mim não. Olha as vozes falando ao nosso ouvido e somos nós que carregamos. Existe um livro que fala Campo de Batalha da Mente. Sensacional, se você tiver acesso, compre este livro. Então, ou seja, como eu posso viver as promessas se dentro de mim existe algo dizendo: não, isso não é para você não. Não, isso não vai acontecer na sua vida não. Você se lembra de Abraão e Sara? Abraão, o pai da fé, quando ele recebe a promessa de ter um filho, a esposa dele, Sara, começa a rir e fala: não, capaz, isso não vai acontecer na sua vida não. Você já é velho, eu já sou velha, isso não é mais pra gente. Percebe que muitas vezes nós, mesmo diante de grandes promessas, carregamos em nós vozes aqui dentro que já não deveriam estar. É por isso que ele fala: quando Jacó sair do meio de um povo de língua estranha, ou seja, quando nós abandonarmos toda língua contrária e deixarmos para trás. Já não mais vivemos por isso. O único idioma que nós vamos conhecer e viver a partir de hoje é esse, a palavra de Deus. Esse é o único idioma. Aí o texto fala: quando isso acontecer, Judá se torna o seu santuário e Israel o seu domínio. Judá, ele representa o coração daquele povo, é o nosso coração. Nós que cremos, é a essência daquilo que vai dentro de nós. Ou seja, somente quando eu saio do Egito, deixo os pecados, somente quando eu já não estou dentro de mim com duas vozes. Paulo vai dizer no Novo Testamento que nós não podemos, que a carne e o espírito militam um contra o outro, estão em batalha um contra o outro. São duas vozes agindo e eu não posso ficar com essas duas vozes, eu preciso eliminar uma delas. E aí, quando isso acontecer, o nosso coração vai se tornar o santuário do Senhor. Não adianta eu querer que o Senhor venha habitar dentro de mim, se dentro de mim eu carrego o pecado. O Senhor não vai habitar aqui dentro se houver o pecado aqui dentro. Se aqui dentro existem duas vozes, uma querendo crer e uma duvidando de tudo, não adianta, eu não vou me tornar o santuário do Senhor. Não vou me tornar. Então o texto está dizendo que quando Israel toma uma decisão, quando Israel se posiciona, quando Judá se posiciona nesse momento, quando Jacó se posiciona, nesse momento Judá se torna santuário do Senhor. Somos nós o santuário, é o nosso coração. E o texto continua: e Israel se torna o seu domínio. Israel se tornar domínio do Senhor significa que Israel se entrega completamente ao Senhor. Entenda uma coisa, nós nos tornamos livres para um único propósito: nos entregarmos para Cristo. Eu me torno livre, eu quero ser livre do pecado para poder me entregar 100% a Cristo, o meu Senhor, o meu dono. Por isso que o texto fala que Israel se torna o seu domínio. Ou seja, como que eu vou me entregar a Cristo, a uma vida na presença dele, se a minha vida continua
no pecado. Não tem como essas duas coisas conviverem. Então aqui nesse texto que ele está me dizendo é, quando eu tomo uma decisão de abrir mão do pecado, quando já não existe mais duas vozes lutando dentro de mim, nesse momento Judá se torna santuário e Israel o seu domínio, ou seja, esse é o momento em que eu me entrego verdadeiramente a ele. E o que vai acontecer comigo quando eu viver? Quando eu viver dessa forma, quando eu fizer essas coisas, o que acontece comigo? Olha o que você vai dizer. O mar vai ver e vai fugir. O Jordão se torna atrás. Os montes saltam como os carneiros, as colinas como os cordeiros do rebanho. O que tens, ó mar, que está fugindo assim? E tu, Jordão, que tornas atrás? Ou seja, as dificuldades que aquele povo tinha que enfrentar. Eles tinham montanhas, tinham montes, tinham montanhas, tinham colinas. Eles tinham o mar para atravessar, mas ele está dizendo, todos os problemas que existiam diante dele foram os problemas que saíram da frente. Não foram eles, foram os problemas que tiveram que sair da frente para que eles pudessem caminhar. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar os problemas que nós passamos simplesmente saindo da nossa vida? Por quê? Porque os problemas que nós temos se relacionam conosco através dos pecados que nós carregamos. Através desses dois pensamentos que nós temos, a maioria dos problemas que nós carregamos se relacionam conosco pela concupiscência, pelas vaidades que nós carregamos na nossa carne, alimentadas pelo pecado que habita em nós. Então, quando eu elimino o pecado da minha vida, todo o desejo da minha carne, o meu desejo humano, ele começa a não ter mais controle sobre mim. E aquilo que iria prevalecer em mim pelo desejo que habita na minha carne já não tem mais força de ser. Entende? Então, diante disso, o texto está dizendo, olha, os problemas vão sair da minha frente. E agora, verdadeiramente, eu sou o santuário do Senhor. E eu posso dizer com toda a força de todo o meu coração, tu és o meu Senhor e Salvador. A ti entrego a minha vida, porque já não sou mais dominado pelo pecado, já não sou mais dominado. As duas vozes eu silenciei e agora só existe uma, e a única voz que existe dentro de mim é para dizer que eu pertenço a ti. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe nesse dia e que Deus possa fazer clareza e entendimento em sua mente e em seu coração para tomarmos decisões. Tenha um excelente dia.